Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é uma lista de 10 livros que mudaram a minha vida, que de alguma forma tiveram um impacto tanto em quem eu sou como leitora, como a maneira que eu vejo o mundo e, enfim, coisas que me impactaram bastante. A inspiração desse vídeo veio de um vídeo do Christian Assunção, eu vou deixar o link pro vídeo dele ali embaixo. Ele fez esse vídeo, eu achei muito legal as respostas dele, e eu comecei, quando eu tava assistindo, eu comecei a pensar quais seriam os meus livros, e por isso que eu decidi também gravar. Então, Christian, muito obrigada pelo vídeo, achei que foi um vídeo muito legal, que você fez uma ideia muito legal, e vamos lá então. Eu acho que o primeiro livro que eu coloquei aqui, eu tentei colocar uma ordem mais ou menos cronológica. Eu acho que o primeiro não podia ser mais clichê. Eu sinto que uma rodada, assim, uma leva de pessoas vai parar de ver esse vídeo quando eu mostrar esse livro. Mas é verdade, gente, eu tô sendo sincera. Está aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal, do J.K. Rowling. Esse livro está estouradíssimo. Eu li muitas vezes e eu emprestei muito e enfim, tá assim, um livro muito bem amado. Eu tenho memórias de ler antes de Harry Potter. Eu acho que eu já gostava de ler antes de Harry Potter, mas eu acho que o que aconteceu, assim, e não só comigo, eu acho que com toda uma geração, assim, foi que Harry Potter foi um negócio que foi tão envolvente e tão... durou alguns anos, né? Quando eu comecei a ler, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos. Tinha 2, 3 livros no Brasil no máximo. Eu acho que tinha 2. E acompanhando os lançamentos, e daí quando eu já tava no final eu já lia em inglês, então eu já podia ler antes e tal. Então tudo isso foi muito legal, assim, toda essa comoção, digamos assim, foi muito legal. E eu acho que eu aprendi muito desses livros e, enfim, eu acho que eu seria uma leitora de qualquer forma, mas eu acho que eles determinaram muito que eu seria muito leitora, digamos assim. E eu acho que ele tá aqui também representando várias outras coisas que eu li naquela época, O Senhor dos Anéis, por exemplo, e tal. Que eram livros que me formaram como leitora, eu acho. Então eu tenho um carinho imenso por eles. Bom, depois disso, eu peguei o Sobre Fotografia, da Susan Sontag. Não é o livro que eu mais gosto dela, mas é o primeiro livro que eu li dela, eu estava no primeiro ano de faculdade, e eu acho que foi um momento em que meu estilo literário mudou muito. E eu acho que eu escolhi esse livro porque eu acho que ele representa um pouco disso pra mim, assim, essa descoberta de ler esse tipo de não ficção, esse tipo de reflexão sobre o mundo, ao mesmo tempo que eu comecei a migrar para uma literatura mais adulta, se é que a gente pode chamar de algo desse tipo, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E foi uma época em que muito se abriu pra mim, muitas coisas que antes eu não tinha muita vontade de ler, coisas que eu não pensava que eu fosse gostar, de repente eram coisas que estavam me interessando, então foi assim um momento de puff, assim. E eu acho que a Susan Sontag é sensacional porque a gente aprende muito lendo ela, porque ela é uma pessoa que tem uma bagagem imensa, imensa, e ela vai colocando isso. E às vezes é difícil de acompanhar, porque ela cita coisas que a gente talvez não conheça e tal, mas eu acho que é um processo de você se envolvendo e descobrindo e aprendendo e pesquisando e tal. Então ela representa muito disso pra mim. Nesse livro aqui ela vai falar sobre... são ensaios sobre a relação das pessoas com fotografia e o papel que a imagem tem no mundo. E isso aqui ela escreve antes das redes sociais, né? E eu fico pensando até onde ela teria ido quando a gente pensa no nosso consumo de imagem hoje e tal. Então é um livro bem interessante também. Bom, o próximo que eu quero indicar é o Lendo Lolita Inteirã, da Zarna Fisi. Esse livro aqui eu comprei na Flip, a primeira Flip que eu fui, então eu também tenho um carinho com esse livro por causa disso, tá autografado e tal. Bom, ela trabalhava no Irã, dava aula numa universidade de literatura, numa sociedade que podia ler qualquer coisa e tal, quando tem uma revolta e o regime que acaba comandando o Irã a partir de então institui um Estado Islâmico em que toda a questão de ser mulher muda, toda a questão de o que se pode ler, o que se pode discutir, o que está disponível muda.
E ela cria uma espécie de um clube do livro com algumas alunas para elas debaterem esses textos que supostamente não podem ser mais lidos, como Madame Bovary, Orgulho e Preconceito, lendo Lolita, né, como indica o título. E eu acho que ele teve esse impacto em mim, tanto de perceber formalmente o impacto que a literatura pode ter na construção de um pensamento crítico, na construção de uma sociedade, e de ver que ler também é uma forma de resistência, discutir literatura também é uma forma de resistência. É um livro que eu recomendo bastante, bastante mesmo. Bom, depois disso tem um calhamaço, acho que esse aqui não vai ser surpresa pra ninguém. Tem uns aqui que eu acho que vocês vão até revirar os olhos quando desaparecerem, tipo, não aguento mais a Gisele falando sobre esses livros. Esse aqui é O Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Também foi um autor que eu vi na Flip, também tá autografado, eu tenho um carinho imenso por esses livros autografados da Flip. Nesse livro aqui, o Andrew Solomon faz uma pesquisa de anos e anos pra tentar refletir um pouco sobre filhos que, por vários motivos, são muito diferentes dos seus pais. Longe da árvore, porque tem aquele dito, né, o fruto normalmente não cai muito longe da árvore, e esses seriam os filhos que caíram longe da árvore. Então a gente tem várias diferenças, né, questões de gênero, então, ou sexuais, então filhos transexuais, por exemplo, a gente tem questões de saúde, a gente tem questões de crime, então filhos que cometeram crimes, a questão de saúde, filhos que ou nasceram com algum tipo de deficiência, ou com alguma doença, ou por exemplo pessoas surdas, que tem toda uma comunidade, uma língua e um contexto das pessoas surdas em relação aos ouvintes e tal. Então, várias diferenças possíveis. Eu acho que esse livro me impactou muito, porque eu acho que ao abordar esses temas, ele também reflete muito sobre como a gente lida com essas coisas, não só como entre pais e filhos, mas como na sociedade, de uma maneira geral. E eu acho ele muito inteligente, muito cuidadoso, muito sensível, assim. Então é um livro incrível, eu recomendo muitíssimo. Vale a pena, eu sei que assusta, mas lê com calma, não precisa ler correndo também. Eu demorei bastante tempo pra terminar, mas é um livro que vale muitíssimo, mesmo. Bom, depois disso, eu resolvi colocar um livro brasileiro que eu acho que mudou um pouco minha relação com a literatura brasileira, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu tive muitos problemas com literatura brasileira da época da escola, porque quando eles estavam me dando aqueles clássicos ótimos, nada contra a gente hoje, pra ler eu tava querendo ler outras coisas, né? Então eu tinha uma relação meio difícil com os clássicos, assim, e isso só foi mudar quando eu comecei a fazer letras e fiz disciplinas de literatura brasileira e comecei a ver tudo isso com outros olhos, assim. Mas olhando pra minha estante, eu acho muito perceptível que eu não leio tanta literatura brasileira, assim, e mesmo entre o que eu leio, eu tendo a ler muito mais os contemporâneos do que os clássicos, assim. E eu acho que esse livro foi o que terminou, assim, de desconstruir essa barreira que eu tinha, assim. Porque é um livro sensacional em vários aspectos. De linguagem muito gostosa de se ler e envolvente, e até o que acontece, porque eu não tinha os spoilers e eu fiquei muito surpresa, porque eu realmente não esperava o desfecho desse livro. E tudo o que ele traz já na época que ele escreveu, eu acho que então esse livro assim, terminou, assim, o que eu ainda tinha de más impressões, o que eu ainda tinha de talvez até um preconceito e tal, acabou aqui, assim. Foi todo um processo, né? Foram várias coisas, mas eu acho que esse aqui foi o derradeiro, assim. É um livro que eu recomendo. Eu tinha muito medo de chegar, eu achei que ia ser muito... que o livro seria muito chato e muito difícil. E ainda que eu acho que, assim, eu acho que uma leitura desse livro não é o suficiente pra gente, assim, dominar ele, talvez. Ele realmente não foi chato e difícil, ele foi extremamente envolvente, extremamente tranquilo. Eu achei a linguagem muito gostosa, assim, então eu fui levada pelo livro, basicamente, então gostei bastante. Bom, vamos lá. Uma descoberta mais recente, eu acho que eu comecei a ler ela no passado e eu ainda
quero ler mais coisas dela que eu ainda não comecei a ler é a Ellie Smith. Eu peguei o Hotel Mundo, mas eu acho que podia ser meio que tudo que eu li. Eu acho que eles funcionam como um grupo, assim, pra mim, não tão individual, assim. É uma autora, ela é escocesa, isso mesmo. É uma autora contemporânea, tá produzindo ainda. E eu acho que o que mais me surpreendeu nela foi a leitura de mundo que ela faz, a maneira com que ela... a maneira que ela encontra para escrever todas as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Então ela tende a ter narrativas com mais personagens e intercalar esses personagens e dar esses pontos de vista diferentes das mesmas situações, o que dá uma sensação de coletivo, o que dá uma sensação social, mas ao mesmo tempo a gente tem esses indivíduos muito bem criados e muito bem formatados e tal. Eu gosto bastante. Eu acho que dos que eu já li Até o Mundo é o que eu mais gosto, por isso que eu tô mostrando ele aqui. Mas eu acho que o impacto, pra mim, eu li 4 livros dela mais ou menos na mesma época, e eu acho que o impacto foi meio em grupo, assim. Bom, agora a gente vai indo pra uma parte que eu acho que vai ficando cada vez mais óbvia. São 4 livros recentes, e eu acho que vocês já devem saber quais são, provavelmente. Mas enfim. Tá o Franto Maglia, da Helena Ferrante. Essa edição que eu tenho aqui é a edição inglesa, americana, mas ele já foi traduzido, saiu pela Intrínseca aqui no Brasil. Esse aqui é uma coletânea de escritos da Helena Ferrante que não são ficção. Então a gente tem entrevistas, cartas, esse tipo de texto que envolve os livros, assim, não tanto a ficção dela. Eu gosto muito, muito mesmo da ficção dela. E eu acho que esse livro aqui só tem o impacto que ele tem porque eu li a ficção dela e tenho essa relação com a ficção dela. Mas o que esse livro me fez pensar foi muito sobre crítica literária, jornalismo, produção de conteúdo de uma maneira geral. Ela querendo ser reclusa, não querendo ser uma imagem pública, né? Ela é Helena Ferrante. E produzir uma literatura que impactou muita gente, e essa necessidade que as pessoas começaram a ter de saber quem ela é e de não aceitar esse silêncio, essa opção dela de não se mostrar, e todo o questionamento que surge, então ela é um homem, então ela não sei o que, então não sei o que. Então eu acho que esse aqui é um livro que me fez refletir muito sobre todas essas coisas, e até a mudar um pouco a maneira com que eu produzo e consumo conteúdo de uma maneira geral. Então eu acho que o impacto vem um pouco por causa disso. Esse é um livro que tem um pequeno problema, que ele é um pouco repetitivo às vezes. Porque, por exemplo, nas entrevistas, às vezes os jornalistas perguntam as mesmas coisas e a gente acaba tendo um pouco essa coisa repetitiva. Então eu acho que é um livro que eu diria que não é para ler com tanta pressa, porque isso pode ser um pouco cansativo. Mas é um livro que vale muito a pena, mesmo com esse porém. Outro livro que me encantou muito e me fez pensar em linguagem, me fez pensar em tradução, em coisas desse tipo, é o In Other Words, da Jhumpa Lahiri. Seria algo como Em Outras Palavras. O que acontece? A Jhumpa Lahiri é uma escritora de origem indiana, mas que foi criada nos Estados Unidos. Os pais dela migraram para os Estados Unidos. Então ela tem já uma relação ali de 2 línguas, né? Desde a língua doméstica e a língua social, digamos assim. E ela escreve em inglês. Mas daí ela vai, ao longo do tempo, ela vai desenvolver uma paixão, digamos assim, uma atração pela Itália e pelo italiano. E ela vai ter uma experiência de viajar para a Itália e ficar bastante tempo na Itália, em parte para aprender a língua. E quando ela tá lá, ela começa a refletir muito sobre essa questão, tanto da tradução quanto da língua, o que significa você pensar e escrever em uma língua e não em outra, e essas possibilidades do texto. É um livro muito bonito, porque ao mesmo tempo que ela faz reflexões muito interessantes, ela também está falando sobre uma questão pessoal, e ela tem uma maneira de descrever sentimentos que eu acho muito bonita. Então é um livro que me impactou bastante e me fez pensar em muitas coisas também.
E agora, os próximos 2 livros, eu acho que são as maiores obviedades desse livro. Temos Argonautas, da Meg Nelson, e Pelas Paredes, da Marina Abramovic. Vocês estão revirando os olhos, tipo, não, de novo, não, mas sim, de novo. São 2 livros que eu li ano passado, mais ou menos na mesma época, inclusive, que me sacudiram demais, assim. Talvez eu estivesse numa época da vida que eu precisasse ser sacudida, e eu acho que eles fizeram isso por mim. O Argonautas, da Meg Nelson, é um livro que é um pouco difícil de explicar. Tem aqui na orelha, quem que escreveu a orelha? Não sei quem que escreveu a orelha, mas tem um termo que é autoteoria. E eu acho que é um jeito muito interessante de descrever esse livro, porque a Meg vai descrever o que ela tá passando, então ela tá num relacionamento com uma pessoa transexual, então ela vai refletir muito sobre essas questões. E ela vai fazer essa reflexão e esse relato, usando a bagagem que ela tem, que é uma bagagem teórica de humanas, de psicologia, de filosofia. Então é um gênero muito particular o que ela usa. Não é exatamente um aforismo que ela faz também, mas ela tem uma estrutura que ela vai fazendo esses parágrafos meio que isolados. Então você pode ler um parágrafo, ele tem um tema, um conteúdo, e daí você pode ir trocando. Então ele tem esses respiros, eu acho, pra gente pensar, que é muito interessante, e daí às vezes os parágrafos não parecem tão conectados, mas a estrutura ela se junta e se conecta e se faz sentido no final, assim, também. Então é uma experiência de leitura que pra mim foi muito interessante, tanto pelo gênero, quanto pela forma, quanto pelo conteúdo em si. A reflexão que ela faz, ela me parece muito inteligente e tal, e do jeito que ela agrega tudo isso, eu achei bem fascinante, assim. Curiosamente, não gostei tanto de um outro livro dela que eu li, o que é também um pouco decepcionante, né, mas enfim. E, então, o Pelas Paredes, da Marina, esse aqui é uma autobiografia dela. Ela escreveu em parceria com o James Kaplan, e ela vai contar, então, a vida dela, né? A Marina Abramovic é uma artista performática, principalmente. Ela vai contar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional e o desenvolvimento do pensamento dela, como é que foi. E eu tinha, assim, já assim, uma certa curiosidade com a figura dela, e esse livro, assim, foi um foco pra mim, sabe? Aprender essas motivações dela, essa coragem dela, esse sentimento dela e tal. É um livro muito bonito mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo extremamente pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado, e eu fiquei muito curiosa também pra saber quais são os livros que vocês acham que mudaram a vida de vocês, e saber as indicações e porquês e tal. Então, por favor, deixem aí nos comentários. Queria agradecer de novo o Christian pela ideia maravilhosa de fazer esse vídeo. E é isso. Tchau, tchau.